Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós temos aqui a presença do nosso querido intérprete, Daniel Costa, e nós vamos trabalhar algumas informações interessantes com você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Nós vamos falar de calor. Bom, quais são os objetivos principais desta aula? Eu gostaria que você, aluno, pudesse entender o conceito de calor, que você consiga compreender quais são as relações entre as unidades de medida básicas de calor e que você consiga diferenciar dois conceitos, o de calor latente e calor específico. Bom, na última aula nós falamos sobre temperatura e na aula em que falamos de temperatura nós já diferenciamos temperatura de calor. E é assim que eu vou começar essa aula. Eu vou falar novamente de temperatura, relembrando rapidamente. E aqui está o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas. Então, quando a gente pensa em temperatura, a gente está pensando em medida. A gente está pensando em usar grandezas de medida para verificar o grau de agitação de moléculas. Por quê? Quando você aquece o material, as moléculas que formam aquele material, elas vão começar a ganhar mais energia e vão se movimentar rapidamente. E a energia do movimento é o que nós chamamos de energia cinética. Por isso, esse conceito aqui. E aí sim, o conceito de calor, para nós diferenciarmos aqui e deixar isso bem claro. O calor é energia térmica, olha, isso aqui é muito importante, o calor é energia, tá? Então é energia térmica que pode ser transferido de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então o calor é energia térmica e é o calor que pode ser transferido de um corpo para outro. Na outra aula eu ainda deixei isso bem claro e vou deixar aqui de novo que é muito, muito importante. Temperatura não é transmitida de um corpo para o outro. O que é transmitido de um corpo para o outro é uma forma de energia, que se chama calor, ok? Isso é muito, muito importante. Bom, agora vamos entrar propriamente em calor, né? Vamos destacar agora as características do calor. Sendo uma forma de energia, a unidade de medida de calor que nós utilizamos é segundo o sistema internacional, que é o Joule representado por uma letra J maiúscula. Então, se você vê uma medida de calor, ela tem que estar em Joule. Ah, professor, existe outra unidade de medida para você verificar o calor, né? Para você medir o calor? Existe sim uma muito conhecida, inclusive, que é essa aqui, ó. Outra unidade de medida é a caloria. Ah, eu tenho certeza que você já ouviu falar em caloria. As pessoas às vezes falam assim, olha, eu preciso de perder tantas calorias, ou esse alimento é muito calórico, né? Você compra lá um pacotinho de biscoito lá no supermercado, aí lá está escrito quantas quilocalorias que tem a cada 100 gramas de biscoito, ou a cada biscoito que tem ali naquele pacote. Então, caloria, nós estamos mais habituados com essa unidade de medida, mas ela não é a unidade de medida oficial do sistema internacional, tá? Então, a caloria, ela equivale a 4,18 joules, ok? Então, uma caloria igual a 4,18 joules, que é a unidade de medida do sistema internacional, o joule. E uma quilocaloria? Quilo, quando a gente pensa em quilo, a gente pensa em multiplicar por 1000. Uma quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Então, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar marcar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Uma caloria igual a 4,18 joules. Lembrando que o joule, que é a unidade de medida oficial do sistema internacional. E uma quilocaloria, representada por essa letra K, antes da caloria, ela vai representar 1000 calorias. Então, essa é a ideia aí das unidades de medida usadas aí para verificar calor. Na física, então,
que é uma parte das ciências que nós estamos trabalhando agora, a gente vai trabalhar sempre em joules, na maioria das vezes. É o mais correto. Bom, existem alguns tipos de calor, e um dos tipos de calor que existe é o calor sensível. O que seria isso, professor? Calor sensível. Vamos ver aqui o conceito. Bom, o calor sensível, então, é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo, varia sua temperatura, mas sem causar mudança em seu estado de agregação. Professor, eu não entendi. Bom, quando a gente lê rápido assim é difícil. Vamos ver esse conceito aqui devagar. Aqui, ó. Então, a primeira coisa, quantidade de calor. Então, a gente está falando de quantidade de calor, quantidade de energia em forma de calor, que for fornecida ou retirada de um corpo. Vamos pensar aqui no aquecimento de um corpo. Você está aquecendo aquele corpo, então está sendo fornecido calor para aquele corpo. Pode ser através de uma fogueira ou coisa assim. Que vai variar a temperatura desse corpo. Então, se você está aquecendo aquele corpo, né, fornecendo calor através de uma fogueira ali, pode ser uma madeira que você está queimando, essa madeira, esse objeto que está sendo aquecido, ele vai aumentar de temperatura. Você pode colocar um termômetro nele lá que você vai reparar que a temperatura vai variar. A mesma coisa se o objeto começar a perder calor. Se ele começar a perder calor, a temperatura vai abaixando. Você consegue medir isso com um termômetro, certo? Então, essa é a ideia. Tem um ponto importante aqui, que vai aumentar ou diminuir a temperatura, mas não vai haver mudança de estado físico. O que é mudança de estado físico? Sair do sólido e ir para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Não vai haver mudança de estado físico. Esse calor fornecido vai ser utilizado para mudar a temperatura. Aquele objeto vai ganhar calor, vai ganhar energia se ele for aquecido, ou vai perder calor, perder energia se ele for resfriado. Logo, logo tem um desenhozinho aqui para a gente ver isso melhorzinho. Bom, como é que foi definido esse calor específico? Da onde foi tirado isso? A água foi a substância padrão para a definição de caloria. Estipulou-se que 1 grama de água, então imagina lá que você coloca água num potinho, coloca numa balança e você pesou ali 1 grama de água, ok? 1 grama de água pura precisaria de 1 caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau centígrado. Então você pesou lá no vidrinho 1 grama de água, forneceu para aquele 1 grama de água 1 caloria, né? Essa quantidade de energia, né? 1 caloria equivale a 4,18 joules. Então você forneceu 1 caloria e fornecendo 1 caloria para esse 1 grama de água, ela vai aumentar a temperatura em 1 grau centígrado. Então a água serviu de padrão dessa forma. Ela foi utilizada para estabelecer um padrão da medida de calor em calorias. Agora uma figura aqui, que eu fiz aqui, para a gente entender essa ideia do calor sensível, né? Então nós temos aqui o que eu considerei uma panela, tá? Espero que dê para perceber assim que é uma panela, mas ela vai ser meio transparente. Aqui nós temos fornecimento de calor. Eu não desenhei uma fogueira, mas eu coloquei uma seta amarela, mostrando que essa panela está sendo aquecida. Aqui em azul, né? Essa parte toda azul é a água, tá, gente? É a água. Essa água está aquecendo e esse termômetro vai mostrar o quê? Um aumento de temperatura, porque eu estou fornecendo calor para essa água, ela não está mudando de estado físico, ela não começou a ferver, nada aqui não, ela não está sofrendo ebulição, né? Transformando para o estado gasoso, ela está aquecendo e quando eu coloquei um termômetro dentro dessa panela, eu fui vendo que à medida que essa água ganha calor, a temperatura vai aumentando. Então essa é a ideia aí do calor sensível. Bom, outro tipo de calor, calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo, não altera a sua temperatura. Olha só, é o contrário do calor sensível. Aqui a temperatura não altera. E outra coisa é o contrário também.
mas causa mudança em seu estado de agregação. Vai haver mudança de estado físico da matéria, vai passar do sólido para o gasoso ou do líquido para o gasoso, em caso de receber calor, ou vai passar do gasoso para o líquido, em caso de perda de calor. Então, quando a gente fala em calor latente, a gente está falando de uma energia em forma de calor que não vai ser utilizada para aumentar a temperatura, vai ser utilizada para ocorrer a mudança de estado físico. E aqui eu coloquei um outro desenhozinho, eu estou até achando meu desenho bonitinho. Então está aqui, ó, mais uma vez uma panela, fornecimento de calor aqui, ó, essa seta amarela indicando o fornecimento de calor. Então está sendo aquecida, mais uma vez, essa água aqui dentro da panela, né? Deixa eu escrever aqui a água aqui, ó. Então essa água está sendo aquecida. E aqui eu coloquei a água aqui, ó, esses pontinhos, esses tracinhos azuis, mostrando que a água está evaporando, mas na verdade aqui eu queria representar um processo de ebulição, né? Quando você coloca a água no fogo lá numa panela e ela começa a borbulhar, né? Você está aquecendo ela ali, você está fornecendo calor no seu fogão para aquela panela, ela começa a borbulhar, fazer aquelas bolhas. E aí você vê aquele vapor de água, né? Tem água do estado líquido sendo transformada no estado gasoso. Então ali você tem uma mudança na agregação, né? Na agregação no quanto as moléculas de água estão juntas, elas vão ficar mais distantes, elas vão aumentar o movimento. Só que quando a água entra em ebulição, se você estiver a nível do mar, por exemplo, você vai ter a ebulição da água a 100 graus. Tá? Isso a nível do mar. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma altitude maior, então aqui a água não ferve a 100 graus, né? Ferve a um pouquinho menos, depende de onde você está, a água pode ferver a 98 graus. Vamos considerar a nível do mar. Então 100 graus a água começa a ferver, é esse estado aqui, ó. Se eu coloco um termômetro aqui, vou colocar um termômetro amarelo agora, tá, gente? Se eu coloco um termômetro aqui para medir essa temperatura, vou até representar o mercúrio aqui dentro. Não se usa mais termômetro de mercúrio, mas ele foi usado por muito tempo. Mas vamos supor que subiu até aqui o termômetro, o mercúrio. E aí, o que acontece? Esse termômetro aqui, na hora de começar a ferver, ele vai marcar 100 graus. Opa. (100 graus Celsius). E não vai mudar a temperatura, não vai passar para 101, 102, você pode continuar aquecendo, você pode aumentar o fogo o tanto que você quiser lá. Ah, vou ligar no máximo aqui o meu fogão aqui, vou girar esse negócio, vou deixar esse fogo poderoso. O que vai acontecer? Vai continuar a 100 graus, porque 100 graus a água não suporta, ela não vai continuar no estado líquido. Em 100 graus ela vai começar a passar para o estado gasoso. Então todo o calor que você estiver fornecendo lá no seu fogão vai estar sendo usado para essa transformação da água, para essa mudança de estado físico do estado líquido para o gasoso, num processo de ebulição. Isso é muito importante aqui você reparar o seguinte: na sua casa, se você estiver cozinhando um alimento lá no fogo baixo, gastando pouco gás, não é verdade? Ou no fogo alto, tá, se coloca no fogo alto, vai ser um melhor exemplo. Quando começar a ferver aquela água que você está cozinhando a batata, seja lá o que for, não adianta manter mais no fogo alto. Depois que começar a ferver, a temperatura vai ser 100 graus, no caso de Minas Gerais um pouco menos, mas a temperatura vai ficar fixa, ela não vai aumentar, não vai fazer o seu alimento cozir mais rápido. Aí você vai fazer o quê? Economizar gás de cozinha. Começou a ferver, você põe no fogo baixo. Põe no fogo baixo, deixa ela fervendo ali mais tranquila, porque a temperatura já está no limite ali, você vai economizar energia e o seu alimento vai cozinhar no mesmo tempo. Bom, uma coisa interessante aqui então foi isso, que a temperatura não muda no calor latente, porque o calor é todo utilizado numa mudança de estado físico, numa mudança de agregação das moléculas. Bom, aí a gente falou de calor latente e calor sensível, que são dois conceitos de calor. Aqui eu vou falar de uma propriedade que existe em cada material que existe no planeta. É a facilidade, o calor específico, tá? É a facilidade ou dificuldade de um material trocar de calor.
se refere à quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe, ou cede, né, ou perde o calor, para que sua temperatura se altere 1 grau centígrado. No caso da água, se eu pegar 1 grama de água, certo? A gente falou ali, ó, se eu pegar 1 grama de água e fornecer 1 caloria, a gente vai ter a mudança de temperatura, ela vai aumentar 1 grau centígrado na temperatura. Tipo, se ela estava 25 graus, temperatura ambiente, você fornecer para 1 grama de água 1 caloria, você vai fazer com que ela suba para 26 graus. Ela vai ganhar ali uma temperatura, né? Vai aumentar a temperatura. Qualquer material, você pode fazer essa medida. Só que no caso da água, 1 grama precisa de 1 caloria para chegar a 1 grau. Outros materiais podem precisar de mais ou menos calorias para aumentar em 1 grau. Aqui entra a ideia do calor específico. É a dificuldade ou a facilidade que um material tem, que um composto tem, de ganhar ou perder calor. Alguns materiais são mais resistentes à perda de calor, outros ao ganho de calor. Vamos ver aqui. Aqui está um exemplo aqui, ó, que agora eu fiz o seguinte. Eu coloquei essa panela aqui da direita vazia, da esquerda, para quem está observando a tela. Você que está observando a tela, essa panela da esquerda que eu apontei agora, está vazia, é uma panela, e fornecia a mesma quantidade de calor, tá? Que a panela aqui ao lado direito. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui está com água. Acontece que os metais, eles têm um baixo calor específico. Por causa disso, essa panela aqui sem água, ela vai chegar a 100 graus muito mais rápido. Na verdade, a panela vai ultrapassar 100 graus. Já essa outra panela aqui que tem água, ela vai demorar muito mais. Demora a aumentar a temperatura. Vou colocar tempo aqui, tá? Dá um desconto. Por quê? Porque a água tem alto calor específico. Quanto mais alto o calor específico de um material, mais difícil mudar a temperatura dele. É por isso que quando você descongela alguma coisa lá no congelador, você coloca dentro de uma vasilha de água. Por quê? Aquela água ali, ó, ela vai custar resfriar, congelar. Então você vai conseguir ali descongelar aquele alimento muito mais rápido. É por isso que a gente usa água para cozinhar a comida de uma maneira geral. É por isso que a água é tão importante em vários sentidos aí no nosso planeta, e aqui está mais um deles. A água é referência para vários padrões de medidas que nós temos, como medida de temperatura, como medida de calor. A água está presente em todos os processos biológicos, né? E super importante para a vida, e aqui também na física, aqui, mostrando que a água é uma das substâncias que tem o maior calor específico possível. Os metais em geral, você colocou no fogo, rapidinho eles estão queimando a sua mão, não é verdade? Os metais, em geral, eles vão ter baixo calor específico. Então, pensa assim, baixo calor específico muda de temperatura facilmente, ganha ou perde calor com rapidez. Alto calor específico tem dificuldade para ganhar ou perder calor. E, finalmente, vamos falar de dilatação térmica. O que é isso? A dilatação térmica é o aumento das dimensões de um material quando aquecido, devido ao aumento da distância média entre os átomos e as moléculas que o constituem. De novo, professor, você leu esse conceito, na hora que você lê o conceito, a coisa não entra assim na minha cabeça de uma vez. Eu entendo você e é por isso que eu vou explicar aqui, ó. Esse desenho aqui que eu fiz também, hoje eu estou falando que eu fiz o desenho todo, né? Isso aqui eu estou representando uma linha de trem, tá? Você tem uma criatividade aí, imagina que parece mesmo uma linha de trem. Então essa parte amarela aqui é a parte de ferro, e as madeiras eu coloquei aqui dessa cor aqui, porque se eu colocasse com esse fundo preto a madeira marrom, não ia parecer legal para você aí não. Agora, o que eu quero que você repare é nesse espaço aqui, ó, que tem entre duas barras de ferro, numa linha de trem. Isso acontece também nas barras de ferro e nos viadutos. Por que tem esse espaço? Por causa de uma coisa chamada dilatação térmica. Todo material, quando recebe calor, ele se dilata, ele aumenta de volume. Então, quando esse trilho aqui aquecer, o que vai acontecer? Essas duas pontas vão se aproximar. E se você não tiver esse espaço entre eles, esse trilho vai entortar.
ele vai ficar danificado. A mesma coisa nos viadutos. Se os viadutos não tiverem espaços no meio do viaduto, entre a parte de metal e também mesmo entre o concreto, o viaduto vai trincar, vai rachar, porque todo o material, ao ser aquecido, ao receber calor, ele se dilata. É isso que eu queria falar com vocês. Aqui o que nós vimos hoje, principalmente falamos de calor e no final de dilatação térmica. Aqui algumas referências bibliográficas, é um assunto bem legal. E é isso. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.